Quando você imaginava que nada poderia ficar pior na vida do São Paulo, na vida do São Paulino, o São Paulo é citado em relatório da polícia com relação a um suposto envolvimento com crime organizado, na negociação de jogadores, seja lá o que for, né? Então, assim, realmente, a instituição sangra, né? A instituição, ela está sendo pilhada, né? O nome da instituição está sendo devastado dia a dia, a passos largos, por esses caras que tomaram conta do São Paulo Futebol Clube. E por tomar conta, entenda destruir o São Paulo, né? Sugar o São Paulo, dissecar o São Paulo, arrebentar o São Paulo naquilo que lhes é possível ser feito. Então, realmente, a gente passa já do estágio da incompetência, em que a gente imaginava ser só incompetência, e entra num outro lugar comum, né? Em que realmente tem um envolvimento aí da polícia. Com a palavra, o nosso presidente, né? Com a palavra, os nossos homens. Mas é claro que eles vão deixar mais um assunto importante para a vida do São Paulo esquecido, né? Eles não vão falar sobre isso, eles não vão falar sobre absolutamente nada, como eles fazem com outros assuntos dos quais são questionados, né? Então ele discursa a tal transparência e entrega isso para a coletividade. Mas isso não é pior, não. Isso não é pior. O pior é o silêncio dos coniventes, o silêncio dos que mamam na teta do São Paulo Futebol Clube, o silêncio dos que recebem benesses para defender essa situação, né? Que se dizem são paulinos, que batem no peito, né? Que proclamam aí o respeito à camisa do São Paulo Futebol Clube, mas que por trás ajudam a destruir dia a dia, com o seu silêncio, a sua omissão ou a sua participação efetiva, o São Paulo Futebol Clube. Uma pouca vergonha. Enquanto uns clubes estão lá no Mundial, valorizando as suas marcas, valorizando os seus jogadores, né? Cada vez ganhando mais dinheiro, a gente está aí, passando o pires, doando o jogador da base, o que é uma vergonha, mais uma vergonha, né? Para uma instituição como o São Paulo Futebol Clube, e agora envolvido também em relatório da polícia. Triste fim do São Paulo Futebol Clube que a gente conheceu um dia. Um São Paulo de competências, um São Paulo repleto de realizações positivas, um São Paulo que todo dia de manhã trazia uma boa notícia pra gente. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. É tristeza, né? É tristeza que fala, gente. Enquanto os outros lá comemoram classificação, comemoram dinheiro entrando na conta corrente, né? Enquanto os outros clubes aproveitam esse momento de maneira profissional, de maneira decente. Parabéns, Palmeiras! Parabéns, Botafogo! Parabéns, Flamengo! Parabéns, Fluminense, viu? Parabéns, tem que dar os parabéns mesmo. Tem um monte de gente que vai ficar aí bicudinha, vai ficar tristezinha no que eu tô falando. Mas é como um São Paulino indignado, que talvez toda a coletividade devesse ser nesse momento, é que a gente fala isso, sabia? Porque há de se honrar a competência como um dia, esses clubes que eu falei para vocês, os torcedores desses clubes, muitos amigos meus, chegavam para mim e falavam: cara, que inveja que eu tenho do São Paulo. Como eu queria que eu ter uma diretoria como tem a do São Paulo, como eu queria ter jogadores como tem os do São Paulo. E hoje você olha, cara, e olha o que resta. Esse monte de gente imprestável dirigindo o São Paulo e esse monte de jogador vagabundo vestindo a camisa do São Paulo. Flávio Marques publicou ontem mais um trabalho sensacional do Flávio Marques, conselheiro do São Paulo Futebol Clube. Ele publicou ontem uns dados e umas informações referentes a receitas do São Paulo e como o São Paulo tem perdido receitas ao longo do tempo. O cara se diz competente, o presidente, ele mesmo, ele se diz competente que está reconstruindo o São Paulo. Você imagina o que ele entende por reconstrução, hein? Meu, tirem as crianças da sala, hein? Vão ver lá, vai lá no Flávio Marques, _spfc.com, você vai ver o relatório completo lá de receitas,
Você sabia que o São Paulo hoje é o 9º colocado em sócio-torcedor? Conversava com um irmão meu, sócio-torcedor, o meu irmão Cicerelli, sócio-torcedor lá na Bahia, triste com a realidade do São Paulo, né? Ele falou, cara, eu pago sócio-torcedor aqui, mas a gente não tem nada, não tem vantagem nenhuma, não tem nada que nos estimule a mudar de plano, ou a manter o plano, né? Ele falava sobre isso, cara. Eu tô tão cansado de falar que várias vezes, né? São Paulo diz que tem um departamento de marketing, diz que tem um departamento de comunicação, deve ser o mesmo que deve ser igual ao DM. É igual o departamento médico de São Paulo. Mesma porcaria. De fazer um trabalho efetivo com esse torcedor que está no Nordeste, o torcedor que está no Sul, o torcedor que está no Norte, no Centro-Oeste do país, né? Fazer um trabalho de visita de ex-jogadores. Já pensou que legal? O cara vai um dia lá, reúne 5, 6 cidades ali num local, num sábado durante o dia. Leva lá o Zé, tipo, o pai levar o filho para tirar uma foto. Leva lá o Ronaldão, né? Leva lá hoje nós vamos bater pênalti no Zete, por exemplo. Põe a criançada lá para brincar. Fazer um negócio legal, já vende sócio torcedor ali também, já vende caminho. Mas você vai esperar o quê desses caras do São Paulo, né? Essa pouca vergonha que a gente tem assistido todo dia, né? Mais isso ainda, mais isso na vida do São Paulino aí pro São Paulino fazer a digestão. Claro que eu vou lembrar vocês, hoje não tem sol, viu? Hoje não tem sol, mas se você tivesse guardado o sol desses dias todos, hoje você teria energia aí para rodar a sua casa, a sua empresa, o seu comércio. S4, meu irmão, de novo, S4 que está com a gente aqui no canal, energia solar, traz soluções para você, economia, né? Uma coisa muito legal, sustentável, né? E muito importante hoje em dia. E eu fico muito feliz de estar com a S4 aqui no nosso trabalho do dia a dia, tá? Faça o seu orçamento sem compromisso, eu vou botar aqui na primeira linha do comentário. Faça essa conversão de energia, gente. Isso passou da hora já da gente ter como uma prioridade. Até porque você economiza, é muito simples. Você economiza e faz bem. Duas coisas legais que a S4 oferece para você. Tá bom? Não esqueça disso, eu vou botar na primeira linha. Faz o seu orçamento sem compromisso algum. Manda um WhatsApp lá pro Edilson. Fala, Edilson, é o seguinte, eu tenho um comércio assim, O que eu tenho que fazer para converter? Quanto que eu ganho com isso em redução dos meus custos? Né? E ele vai fazer sem compromisso um orçamento para você no Brasil inteiro. S4 é solução em energia solar, tá bom? Crespão da Massa chegou, né? E eu acho interessante isso, cara, porque o treinador, você pega o time do São Paulo, o São Paulo entra ano e sai ano, ele vai trazendo jogadores, um monte de tranqueira, um monte de tranqueira. Juan Tressordi, Marcos Antônio, tudo que está encostado o São Paulo traz. André Silva, vai vendo a quantidade de tranqueira. Quando não é tranqueira, joga um pouquinho assim de futebol. Ferreirinha, por exemplo, vive machucado. Lucas vive machucado, né? Que tem um arsenal grande para jogar bola. Mas está jogando isso aqui, ó. Vive machucado. Então, assim, o São Paulo ele tem essa característica para agradar, logicamente, o empresário. Né? Isso serve para atender a demanda dos empresários, para trazer tranqueira. Agora estão falando de trazer o Brenner, é isso? Que era centroavante nosso. Eu fiquei imaginando, eu falei, pera um pouquinho, não trouxe agora o Dineno? Não tinha Dineno e trouxe o Dineno? Não trouxe agora o Dineno? Não tem o Rian Francisco, já esqueceram que existe o Rian Francisco. Tem o André Silva, 28 milhões que o São Paulo gastou. Então, assim, para uma posição, o São Paulo tem 3, e ainda tem o Luciano, que para mim tinha que ser usado lá de centroavante, ponto final. O São Paulo tem 3 jogadores da posição, mais um jogador que poderia jogar adaptado. Isso se você não falar de um centroavante fixo. Eu posso jogar com 2 atacantes sem um 9 fixo. Eu também posso fazer isso. Se o técnico é bom, ele pode fazer isso, gente. E aí começam a falar no Breno. Então, assim, é uma festa. É um bumba meu boi. O São Paulo, se você pegar, por exemplo, e tem o Caleri, né, que vai ser operado e volta. Então, assim, vai ser não, já foi. Então, assim, é um absurdo que você vê.
É um negócio sem pé nem cabeça. Aí do outro lado é aquilo, eu não tenho dinheiro, eu vou doar jogador da base. Só que aí eu quero trazer jogador que está encostado lá. Então assim, o São Paulo traz jogador encostado de um lugar para encostar no São Paulo. Essa é a realidade do São Paulo Futebol Clube. Não tem planejamento, não tem ordem, não tem organização. Senhores, volante, Negrucci, o Luan, que deve ser reintegrado, Alisson, Bobadilha, Luiz Gustavo, eu falei Marcos Antônio. Cara, são 6 para 2 posições, gente. 6 volantes para 2 posições. Então, assim, é um negócio sem pé nem cabeça, né? Então, assim, o que tem que fazer? Tem que chegar, o treinador tem que chegar e falar assim, olha, o Crespo, a gente tá numa dificuldade financeira danada, cara. O elenco tá aqui, meu irmão. Então, assim, o que o treinador tem que fazer? O melhor arroz com feijão, com o feijão com arroz que ele tem na prateleira. É o que ele tem que fazer, gente. Você não vai trazer nenhum jogador ali gigante, porque você não tem dinheiro para isso. Você vai trazer jogador bosta. Jogador bosta já tá lotado lá dentro do elenco. Vocês entenderam? Então, assim, o treinador ele tem que chegar e olhar pro elenco que ele tem e falar, cara, eu vou ter que extrair desse elenco aquilo que eu preciso. É para isso que paga treinador. Ah, não, eu quero reforço. Que reforço? Qual é o reforço? Qual é o nome do jogador que você vai trazer para ser titular fodaço no São Paulo? Então, assim, a gente delira, cara. A torcida do São Paulo vive em delírio, gente. Ninguém acorda, porra. É um negócio impressionante essa capacidade de produzir lixo toda hora e todo momento, enquanto o São Paulo afunda. Então, assim, tem que ter seriedade, responsabilidade. A gente sabe que a diretoria do São Paulo não tem. A gente sabe que os nossos jogadores não têm. Alguém precisa ter, nós precisamos ter consciência, aprofundamento. Mas não, traz o jogador lá. O São Paulo precisa trazer por quê? A pergunta, gente. Vai trazer alguém foda que vai entrar no time e vai arrebentar? Não, vai trazer jogador mediano. Então, porra, usa a porra da base, caralho. Que eles estão doando. Mas não, todo mundo vive em Nárnia pra ganhar like, né? Por isso que tem um monte de like. Por isso que eu não tenho porra nenhuma de like. Né? Além do canal também não sei lá essas coisas, mas tudo bem. Né? Eu não fico aqui divagando. Eu não fico aqui delirando. A gente tenta ficar com o pé no chão. Com toda a dor que dá, fica com o pé no chão, em se tratando de São Paulo Futebol Clube. Agora é isso, Crespo, você vai chegar... Agora, deixa eu te pedir uma coisa, pelo amor de Deus, porque senão você não vai durar 3 meses, Crespo. Aí vão falar que é a gente que não quer, né? Que é a gente que queima. Crespo, se você chegar na primeira partida contra o Flamengo, na sua estreia na volta, e jogar com 3 zagueiros, sendo o Sabino o terceiro zagueiro, eu já vou falar agora, tá? Eu vou printar o vídeo. Cara, você não vai durar 3 meses no São Paulo Futebol Clube. É o que eu quero? Claro que não. É o que eu desejo? De jeito nenhum. É que desse jeito, meu irmão, com 3 zagueiros, sendo o Sabino o terceiro, aí você tá querendo, né? Ser mais realista que o rei, aí você tá querendo morrer abraçado com esses caras e você nem começou, tá bom? Você já escorregou no tomate já, falando do Igor Vinícius. Pelo amor de Deus, ainda bem que o Igor Vinícius foi embora pro Santos, né? Cavalo de Troia, lá no Santos, segundo o pessoal do manicômio. Tá bom, gente? Manicômio Tricolor. Vou estar com eles, inclusive, quarta-feira, também conhecido como amanhã, tá bom? Numa live à noite. Meu irmão Silva, enfim, vai estar uma galera muito legal lá, que já convidando vocês, tá bom, gente? É isso daí. Grande e fria terça-feira para todos. Fiquem com Deus. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto.